Você já reparou que muitas vezes nós oramos por diversos motivos, mas acabamos sendo um pouco negligentes ou até mesmo esquecendo de interceder, de orar pelos nossos filhos? E se eu te falar que uma das maiores tragédias que podem acometer a nossa família é justamente essa negligência com oração pelos nossos filhos? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, observando a vida de Ana. Mas primeiro vou pedir você para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Ana era a esposa de Eucana. Só que na vida de Ana tinha um problema. Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E por ela não ter filhos, Penina sempre implicava com Ana e Ana sofria muito. O sonho de Ana era ser mãe. Então um dia ela resolveu fazer algo que poderia mudar completamente a história dela. Ela derramou toda a angústia que tinha no coração dela aos pés de Deus e clamou ao Senhor, orou ao Senhor para que Deus lhe desse um filho. E ela prometeu ao Senhor que se ele desse a ela esse filho, ela iria devolver esse filho para ele. A angústia de Ana ali naquela oração era tanta que o sacerdote, observando Ana orar, imaginou que ela tivesse bêbada e foi repreender ela. Só que aí Ana foi, explicou tudo para o sacerdote, disse que na verdade ela estava angustiada e que ela estava se derramando na presença de Deus. E aí o sacerdote liberou uma palavra profética na vida de Ana. O sacerdote foi usado por Deus para dizer para Ana que ela fosse em paz, porque o desejo do coração dela seria concebido. E aí algo extraordinário acontece. O milagre de Ana ainda não tinha chegado, mas ela já muda completamente. Base nisso, nós podemos tirar 3 lições poderosas sobre oração: confiança, adoração e entrega. O texto nos diz que logo depois que Eli liberou essa palavra para Ana, ela já lavou o rosto, comeu e mudou o seu semblante. O semblante dela não era mais um semblante triste. Repara que Ana não tinha recebido a promessa dela, Ana não estava grávida, mas ela mudou a postura dela. Ela começou a viver como quem confia que Deus havia ouvido a oração dela e ia atender o pedido do coração dela. Nós muitas vezes temos uma postura contrária. A gente até ora clamando a Deus por aquilo que está no nosso coração, porém a nossa postura é a postura de quem não vai receber aquilo. É uma postura de que não acredita que Deus ouviu a nossa oração. É uma postura muitas vezes contrária à postura de quem vai receber aquela bênção. Ana não, Ana confiou. Por isso que a tristeza já não estava mais no coração dela. E a gente precisa orar e confiar que Deus está ouvindo as nossas orações. Isso é como se fosse um pré-requisito para que fôssemos atendidos, a confiança no Senhor. Outra coisa que Ana faz é adorar ao Senhor. Ela não recebeu a promessa ainda, mas ela se levanta e adora o Senhor, porque a adoração atrai para nós as bênçãos de Deus. Essa adoração é justamente a confirmação da nossa confiança. Senhor, eu te adoro, porque eu sei que o Senhor me escuta e que no momento certo a tua vontade vai prevalecer na minha vida. E aí, depois que Ana orou, confiou e adorou, ela fica grávida. Só que ela tinha feito uma promessa a Deus, de que se ela engravidasse, ela devolveria o filho dela para o Senhor. E ela não é negligente com essa promessa. Depois que Samuel nasce, Samuel desmama, ela vai e devolve Samuel. Ela entrega Samuel lá no templo para que ele fosse sacerdote. Só que a história não termina aí. A Bíblia diz que ano após ano, Ana preparava uma túnica e levava para Samuel no templo. Essa túnica representava a identidade de Samuel. E Ana precisava se dedicar para fazer aquela túnica. Aquilo despendia de Ana muito tempo e até recursos. Só que Ana, ela entendia que ela estava investindo na vida espiritual do filho dela e impulsionando o filho dela para o destino profético que Deus tinha para ela. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha. Toda flecha tem um alvo e nós somos os flecheiros. Então a gente precisa saber exatamente aonde nós vamos mirar, aonde nós queremos que os nossos filhos acertem. Olhando para este alvo, nós vamos impulsionar as nossas flechas. É isso que Ana estava fazendo quando ela preparava o manto para Samuel. Então nós vamos impulsionar as nossas flechas e no momento certo vamos atirá-las em direção àquele alvo. No livro Como Flechas, o pastor Luciano Subirá, ele diz que como pais nós temos 2 alvos principais. O primeiro alvo é Cristo e o segundo alvo é o propósito de vida dos nossos filhos. Quando Ana ela está ali se dedicando para preparar aquela túnica, ela está justamente mirando nesses alvos para que Samuel possa acertar. Então é nossa obrigação como pais mirar em Cristo, mirar no destino profético dos nossos filhos, no propósito de vida deles, para que eles cumpram aquilo que Deus espera da vida deles. Nós somos os flecheiros.
E assim como Ana se dedicou, nós também precisamos nos dedicar. E essa dedicação começa com a oração e com o ensino da palavra para os nossos filhos. Precisamos entender que antes de serem nossos, os nossos filhos são do Senhor e que nós estamos preparando eles para cumprir algo que o próprio Deus planejou. E aí, com base nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Se o futuro espiritual dos seus filhos dependesse exclusivamente das suas orações e dos seus ensinos, como você pode afirmar que eles seriam? Você diria que eles cresceriam fortes na fé, seguros em Deus e prontos para cumprir o propósito de vida deles? Ou que se tornariam frios e distantes do Senhor? Não seja tão ocupado a ponto de ser negligente com aquilo que de fato é a coisa mais importante que você pode fazer por eles: orar e ensinar as Escrituras. Que a vida de Ana, que a oração de Ana, a confiança, a adoração e a entrega sirva como exemplo para nós e nos inspire a assumir essa posição. Tá certo? Espero de verdade que essa palavra fale ao seu coração. E até mais.